O pastor Rodrigo Mocelin fez um vídeo sobre as 70 semanas de Daniel, onde ele explicou ali quem que, na visão dele, é aquele que faz aliança de uma semana e quem é aquele que faz cessar o sacrifício contínuo, tá? E hoje aqui eu quero fazer um vídeo, digamos, em resposta, talvez. Eu não sei se esse vídeo um dia vai chegar até ele. Aliás, pastor Rodrigo, se esse vídeo um dia chegar até você, saiba que não é nada contra você aqui nesse vídeo, tá? Mas como aqui eu também trato sobre escatologia, eu quero trazer à tona aqui esse assunto e aproveitar para fazer desse vídeo uma introdução a um estudo sobre as 70 semanas de Daniel, que eu quero fazer mais completo também, tá bom? Então seja muito bem-vindo ao canal Escola Bíblica, meu nome é Vitor, e hoje, como eu disse, nós já vamos estudar aqui uma introdução às 70 semanas de Daniel, e vamos ver quem, para mim, faz mais sentido, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui, ser aquele que faz aliança de uma semana e aquele que faz cessar o sacrifício contínuo, lá em Daniel capítulo 9. Para isso, eu quero compartilhar com vocês agora a Bíblia. Eu já estou com ela aberta aqui, lá em Daniel capítulo 9. Eu vou colocar na tela aí para vocês também, para que vocês possam acompanhar junto. E caso queira acompanhar na sua Bíblia também, nós vamos ler Daniel capítulo 9, a partir do versículo 20. Aliás, versículo 20. Daniel capítulo 9, nós vamos ler do versículo 20 até o 27, tá? Então, deixa eu só pegar um lápis aqui para a gente poder fazer umas anotações. E vamos lá. O texto fala assim pra gente, ó, verso 20. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o ungido, até ao ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará uma firme aliança com muitos, por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada seja derramada sobre ele. Bom, esse é o texto lá de Daniel capítulo 9, tá, que fala sobre as 70 semanas. Só que, claro, para a gente poder ter um entendimento mais aprofundado, eu tenho que ler com vocês aqui outros capítulos também de Daniel que vão ter relação com essa visão aqui, tá bom? Mas antes da gente partir aqui para qual que é o meu pensamento sobre quem é aquele que faz aliança, de uma semana, e quem é aquele que faz cessar o sacrifício contínuo, a gente viu aqui no texto, que Deus ele deu uma profecia para Daniel, que 70 semanas estariam determinadas para 7 objetivos aqui, dar fim ao pecado, expiar a iniquidade, enfim, tem 7 objetivos aqui das 70 semanas de Daniel. E aí Deus fala, desde a ordem para reconstruir o templo até que o ungido venha, vão se passar 7 semanas e 62 semanas. Isso dá um total de 69 semanas. E fica uma semana posterior a essa 69, tá? Para que nessa semana, sim, uma aliança é feita, o sacrifício ele é cessado
e vem, né, o assolador, né? Só que eu quero colocar aqui alguns pontos, porque é o seguinte, eu vou deixar o link do vídeo aqui do pastor Rodrigo Mocelin aqui na descrição do vídeo, para que você possa ir lá depois e assistir o vídeo dele também e ver se eu não estou sendo injusto aqui, né, nas minhas colocações, tá? Ver se o que eu estou falando realmente procede com o que ele falou lá também, tá bom? Bom, nesse vídeo dele, eu anotei aqui, mais ou menos ali para o minuto 6 minutos e 20 segundos de vídeo, ele vai dar uma explicação sobre essas 70 semanas. Ele vai falar o seguinte, olha, as 70 semanas, as primeiras 7 semanas, né, equivalem a 49 anos. E as outras 62 semanas equivalem a 434 anos. Nesse ponto, ok, a gente entende mesmo que a profecia das 70 semanas são semanas de anos, né? Então, uma semana de anos daria aqui 7 anos. Então, realmente, 7 semanas são 49 anos e 62 semanas são 434 anos. Porém, nesse mesmo vídeo dele, nesse mesmo minuto que eu falei, 6 minutos e 20 mais ou menos, ele vai falar que essa última semana, essa uma semana que está lá para o final, ele não entende mais como um período fixo de 7 semanas, de 7 anos, desculpa, mas sim como um período curto. E lá ele fala que ele entende que vai entre o ano 30 e 70 depois de Cristo. Tá? Aí o primeiro questionamento que eu faço aqui é o seguinte, faz mesmo sentido ser apenas um período curto, né, ao invés de estar ainda associado à semana de anos? Porque se é um período curto, ora, eu faço então o questionamento seguinte, será que então aquelas primeiras 7 semanas foram 49 anos, né? Aí uma semana é um período curto que vai durar quase as 7 semanas inteiras, porque do ano 30 ao ano 70 você tem 40 anos de intervalo, certo? Então será mesmo que um período curto de uma semana vai equivaler todo o espaço de 7 semanas quase ali que a gente teve lá no início? Né? E quando então que essa ordem de que uma semana de anos são 7 anos, quando que ela mudou? Né? A gente tem que manter a mesma coerência aqui de datação do início até o final. Se uma semana de anos são 7 anos, e isso vale para 7 semanas e 62 semanas, por que o mesmo não vale para uma semana? Né? Por que essa outra uma semana vai durar ali 40 anos, que é do ano 30 até o ano 70 depois de Cristo? Né? E ele vai falar então, tá, então esse foi o primeiro questionamento, né, que eu me faço aqui nessa colocação dele acerca desse texto. O meu segundo questionamento que eu faço aqui é o seguinte, vocês podem ver que lá no vídeo dele, ele fala que aquele ele, deixa eu colocar na Bíblia de novo aqui, ó, aquele ele, né, que faz a aliança por uma semana, esse ele aqui, ó, deixa eu só mudar a cor aqui pra gente ficar mais fácil de ver aqui o que eu estou querendo dizer. Deixa eu colocar aqui de vermelho. Aqui, ó. Esse ele aqui, ó. Peraí, apaga tudo aqui. Isso. O pastor Rodrigo Mocelin fala que esse ele que faz uma firme aliança, que está aparecendo aí para vocês na Bíblia, ele se refere a Jesus Cristo, né? Então Jesus fez uma aliança com muitos durante uma semana e no meio da semana ele faz cessar esse sacrifício. E aí o argumento lá do pastor Rodrigo é o seguinte, porque Jesus, né, ele veio e se entregou, né? Ele morreu por nós para nos salvar dos pecados, e aí o sacrifício dele é um sacrifício perfeito, e que após a morte de Jesus, os cristãos não mais sacrificam animais para perdão de pecados. Nesse ponto, ok, concordo plenamente com ele. Jesus veio, morreu na cruz, né? E o sacrifício dele foi perfeito. A partir daí nós não precisamos mais sacrificar animais para perdão de pecados, porque o nosso perdão vem somente pelo sangue de Jesus. Só que aí eu já começo alguns questionamentos nesse ele aqui dessa última semana, né? Se é realmente Jesus quem faz essa aliança aqui de uma semana, a gente vê que na metade da semana é que ele fez cessar o sacrifício, certo? Então, já que ele faz a aliança de uma semana, e na metade da semana é que ele faz cessar o sacrifício, e se esse cessar o sacrifício é a sua morte na cruz, então quer dizer que ele fez a aliança com o povo antes da sua morte? Então quer dizer que as pessoas já estavam sendo salvas pelo sangue de Jesus e não precisariam mais de sacrifícios antes da morte de Jesus? E aí você pode me dizer, Vitor, mas Jesus ele fez a nova aliança lá no momento da sua última ceia, né? Quando ele ergue o cálice e fala, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue.
Ok, ali ele está estabelecendo a sua aliança com o povo. Só que ainda assim eu pergunto, se ele fez aliança por uma semana, então ele fez aliança no início dessa semana, certo? E aí na metade da semana é que ele faz cessar o sacrifício. Ora, Jesus ele dá a última ceia ali, né? Ele faz a última ceia e logo naquela mesma madrugada ele é preso para ser morto no dia seguinte. Então quer dizer que de uma madrugada até o dia seguinte já passou metade da semana e a outra metade vai durar até o ano 70? 40 anos? Não faz sentido, né? Então se é mesmo Jesus ali que faz essa aliança com muitos e o sacrifício dele nesse contexto é quem faz cessar o sacrifício aqui para esse contexto de Daniel, então você vai ter que afirmar que primeiro, Jesus ele fez essa aliança antes do seu sacrifício, e segundo, que se você quiser levar para esse lado, você vai ter que falar também que Jesus fez a aliança na última ceia, e nessa madrugada passou-se metade da semana, e a outra metade duraria 40 anos até o ano 70. Também não faz sentido, né? Outra pergunta, se o cessar do sacrifício, se você for considerar que ele é na destruição do templo, né, que ocorreu lá no ano 70, então esse cessar do sacrifício não deveria ser na metade da semana, mas apenas no final. Novamente considerando, né, que o raciocínio lá do pastor Rodrigo está certo, falando que o sacrifício, né, que essa última semana começa ali do ano 30 até o ano 70. Então também isso não faz sentido. Outra pergunta, se foi Cristo quem fez essa aliança, então essa aliança não vale mais hoje para nós? Porque se Jesus, o texto é claro, ele fez aliança por uma semana com muitos. Então quer dizer que a aliança ela tem uma duração, um início e um fim. Ela durou uma semana. E considerando que essa semana novamente é do ano 30 até o ano 70, então nós hoje, no ano de 2024, não temos mais aliança com Cristo, né? Eu não sei o que vai ser feito com isso, tá? E outra, se é Cristo realmente quem faz a aliança, e se o cessar o sacrifício é a remoção do pecado e o cumprimento dessa aliança, então esse objetivo se cumpriu antes do fim das 70 semanas. Porque você lembra que lá no início do texto aqui, ó, deixa eu colocar a Bíblia de novo, lá no verso 24, ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para, aí tem os objetivos, ó, fazer cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Então você quer me dizer então que o objetivo das 70 semanas está sendo cumprido antes do final dela, né? Porque se ele foi cumprido, se esse sacrifício vale mesmo ali para a remissão de todos os pecados, ele foi cumprido na metade da semana. Então ainda faltaria metade dessa última semana até o cumprimento de toda a profecia, né? Então esse é um ponto que para mim ali não faz sentido, tá? Bom, dados esses questionamentos ali do porquê que para mim não faz sentido ser Jesus quem faz essa aliança de uma semana e ser ele mesmo quem faz cessar esse sacrifício, apesar de, pelo sacrifício de Jesus, nós não fazermos mais sacrifícios de animais para perdão de pecados, isso é ok, tá certo? Mas nesse contexto de Daniel, agora eu vou mostrar para vocês aqui que não é Jesus quem faz essa aliança de uma semana, e não é Jesus quem faz cessar esse sacrifício aqui também na metade da semana. E para isso, deixa eu só apagar as anotações aqui, a gente tem que entender o seguinte, irmãos, esse texto aqui, igual eu falei com vocês, né, a gente tem que ler mais textos aqui do próprio livro de Daniel mesmo, fazer conexões ali com o Apocalipse, fazer conexões com outros livros também da Bíblia, para a gente ter um entendimento maior. Isso eu pretendo trazer num outro estudo completo sobre as 70 semanas. Só que aqui hoje eu vou dar só um briefing, só um resuminho aqui, para a gente poder entender que não é Jesus quem faz essa aliança com muitos aqui, tá? Para a gente começar a entender, eu quero voltar com vocês aqui, ó, deixa eu só desabilitar o desenho aqui. Eu quero ler com vocês lá no capítulo 8, porque é o seguinte, ó, no capítulo 9 fala que o anjo Gabriel veio para dar revelação para Daniel, né, da visão que ele teve. Só que para isso a gente tem que entender as visões que Daniel teve no capítulo 7 e no capítulo 8, porque lá no finalzinho do capítulo 8 ele vai falar, não havia ninguém que entendesse a visão, e Daniel queria entender aquela visão, certo? E aí no capítulo 9 ele entende lá pelos livros de Jeremias que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos, aí ele começa a orar pedindo perdão pelos seus pecados, pelos pecados do povo, e reconhecendo que o povo
realmente se afastou do Senhor, e aí o anjo Gabriel vem para dar revelação para Daniel de todas aquelas visões que ele teve anteriormente e dar as 70 semanas como um complemento dessa visão, tá? E aí eu quero ler com vocês aqui, lá no capítulo 8, aonde Daniel está tendo uma visão de dois animais, um carneiro e um bode. Eu não vou ler o capítulo 8 inteiro aqui não, mas eu quero marcar com vocês aqui alguns textos aqui, ó, alguns versículos. Olha só, aqui tá falando então, né, no versículo 9 aqui, ó, no versículo 9, a hora que Daniel vê então um bode que ele vem sem tocar o chão e vê atacar aquele carneiro ali, ele fala que aquele bode ali, né, ele tinha um grande chifre entre os olhos, e aquele chifre ele foi quebrado, né? Ele foi quebrado e no lugar dele saíram 4 chifres, tá? A gente entende que esse bode aqui, até pela explicação aqui do próprio anjo, é o reino da Grécia, que se dividiu em 4 reinos depois, tá? De Alexandre o Grande. Mas olha só, de um desses chifres saiu um chifre pequeno. Esse chifre pequeno, a gente sabe que ele se refere ao personagem chamado Anticristo, né? Ao Anticristo, que é um personagem que ainda vai ser revelado na história, que é aquele que vai se opor contra tudo que se chama Deus, tá bom? Então, ó, esse chifre pequeno, ele saiu, né, de um dos chifres e se tornou muito forte, tá? Aí, ó, para o sul, para o oriente, para a Terra Gloriosa. Ele cresceu até atingir o exército dos céus. Alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Sim, engrandeceu-se até ao príncipe do exército. Olha aqui, ó, o chifre pequeno, então ele vai atingir o exército dos céus. Esse príncipe do exército aqui, então tá falando, ó, o chifre pequeno, tá? Ele se engrandeceu até atingir esse príncipe do exército dos céus, que é Cristo. Deixa eu até anotar aqui, ó. Cristo. E esse chifre pequeno aqui é o Anticristo, tá? Então ele cresceu até atingir até ao príncipe, né, desse exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi deitado abaixo. Olha só, quem que está tirando o sacrifício diário aqui? O anticristo, quando ele vai fazer guerra contra os santos lá no final da história, ele vai tirar de Cristo o sacrifício diário. É aquele mesmo sacrifício diário que lá no capítulo 9 o anjo fala para Daniel que ele tirou o sacrifício diário, tá? Então a gente vê por aqui que quem está tirando o sacrifício diário é o anticristo. O anticristo está tirando de Cristo o sacrifício diário que vai ser oferecido a ele. Só que esse sacrifício diário aqui, irmãos, ele não vai ser um sacrifício de animais, tá? A gente tem que entender isso aqui também depois, tá? Eu vou trazer essa explicação aqui para vocês sobre o que seria esse sacrifício diário que ele se refere aqui. Mas aqui o contexto tá falando pra gente o seguinte: o chifre pequeno, que é o anticristo, ele é quem vai crescer e atingir o exército dos céus e vai tirar do príncipe desse exército o sacrifício diário. Certo? Então aqui a gente tem esse contexto aqui, ó. E deixa eu descer mais um pouquinho aqui para vocês verem aqui, ó. No versículo 12, olha o que fala pra gente aqui, ó. O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário, por causa das transgressões, e deitou por terra a verdade, e o que fez prosperou. Aqui está revelando para nós que o anticristo ele vai crescer tanto, né? Ele vai atingir o exército dos céus, vai tirar o sacrifício diário, só que ele vai tirar, não é que ele tem poder para isso, foi permitido, né? O exército lhe foi entregue com o sacrifício diário. Foi uma permissão de Deus que isso acontecesse no final da história, tá certo? Então aqui, ó, só para a gente ter essa ideia em mente também aqui, deixa eu voltar lá no capítulo 9, lá no versículo 26 em diante. Deixa eu ver aqui, ó. Olha só para a gente ter certeza que esse ele não se refere a Cristo, mas assim a esse mesmo anticristo que fala lá no capítulo 8, tá? Olha só o que fala aqui, ó, no verso 26 do capítulo 9. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, tá? E já não estará.
Beleza, ponto e vírgula, que já mudou então o foco ali, né? E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então, ó, é um povo de um príncipe que há de vir. Esse povo, e não esse príncipe, é que destruirá a cidade e o santuário. Aí, né, tem algumas interpretações, como eu acho que também é do pastor Rodrigo Mocelin. Ele vai falar que foi Tito, então, que destruiu ali Jerusalém, e de fato, né, Tito, ele invadiu ali Jerusalém e tal. Só que esse príncipe que há de vir, ele não se refere a Tito, porque quem destruiu Jerusalém foi esse povo desse príncipe que há de vir. E aqui, ó, beleza, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim aqui, ó, esse seu é quem? A esse príncipe que há de vir, que é o mesmo chifre pequeno lá do capítulo 8. Tá? Será no dilúvio e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Esse ele aqui ainda está concordando com o último agente que ele falou no texto. Peraí, deixa eu só tirar isso aqui. Ele ainda está concordando com a última pessoa que ele citou no texto, que é o príncipe que há de vir. Então, o príncipe que há de vir fará uma firme aliança com muitos, tá? Por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então a gente vê que esse texto está em concordância com o capítulo 9 ali. Esse príncipe que há de vir, que não é ungido, tá? Que o ungido é Jesus. Virá um príncipe ainda que é o chifre pequeno, tá? Que ele fará uma aliança com muitos e fará cessar o sacrifício. Está em concordância lá com o capítulo 9. E eu só não vou ler agora aqui para não tomar muito tempo, esse vídeo já está dando 20 minutos aqui. Lá nos capítulos 10, 11 e 12 de Daniel também, quando o anjo vai dar para Daniel uma visão detalhada, né, passo a passo sobre os últimos dias, nós vamos ver de novo aqui aparecendo esse chifre pequeno que vai tirar o sacrifício diário, né, associado ao anticristo, associado àquele que faz oposição ao Senhor e ao seu exército. Tá? Então esse que faz cessar o sacrifício aqui não é Jesus. Quem faz cessar esse sacrifício dessa profecia de Daniel é o anticristo, que vai ser entregue nas mãos dele o sacrifício diário. Amém, irmãos? Então eu queria falar isso aqui só com vocês rapidamente, tá? Só para a gente começar a ter uma ideia aqui de quem é aquele que faz cessar o sacrifício, quem é aquele que faz uma aliança de uma semana lá na profecia das 70 semanas. Em breve eu vou trazer um estudo também completo aqui sobre as 70 semanas de Daniel. Vou fazer uma apostila, uma apresentação ali, né? E vou ver se eu consigo também deixar disponível para vocês, para que quem quiser possa baixá-la aí também de graça, tá bom? Então é isso, irmãos. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.